mais 2028, né? Eu me caso esse ano. Gostaria também de começar a formar minha família. Você casa esse ano Caso esse já? ano. Provavelmente. Conta tudo, agora eu quero saber, Então, calma. Eu caso mês que vem. Sim. E eu... Já tá tudo arrumado? Não. Não. Meu Deus. Não, foi porque o meu noivo me pediu em casamento ano passado, fevereiro. E eu falei, olha, como é que a gente vai organizar isso? Porque tem um Mundial desse ano e ele que define se a gente classifica ou não para a Olimpíada. Então não tem como marcar um casamento antes disso. Né? E ele falou, não, a gente espera até o Mundial e define. Aí fomos ao Mundial, classificamos para a Olimpíada. Eu falei, agora a gente classificou, agora eu consigo, mas vai ter que ser depois da Olimpíada. E aí depois agora da Olimpíada que a gente está correndo para ver as coisas. Por isso até que eu dei uma entrevista, como é que você está com o casamento? Com muita pressa, porque eu quero organizar, eu quero viver esse momento, né? Que legal! Curtir esse momento, até porque eu tenho desejo de ser mãe, e a gente, mulher, tem a questão do relógio biológico, né? Até se eu quiser voltar para 28, eu tenho que fazer um planejamento para isso. Eu me sinto super segura porque a minha equipe quer tanto quanto eu nesse momento, sabe? Tanto que tem uma entrevista até que o Galvão pergunta, Jade, você vai continuar, não sei o que, aí a Flávia. Ela faz assim, porque todo mundo está muito ansioso, né? Claro que eu acho que não é controlável, né? Eu dependo de outras inúmeras coisas, se Deus vai me proporcionar. Mas assim, eu tô feliz de estar podendo viver essa outra parte e principalmente por ter uma equipe que me apoia muito, porque era uma coisa, como eu disse, inimaginável antes, né? Eu já falei com outras mulheres do esporte, de outras modalidades e, nossa, o quanto falta apoio mesmo para a mulher que quer ser mãe, para a mulher que é mãe e nessa volta, né, a gente já falou de muitos contratos que tem lá, se você engravidar, tchau, não tem nenhuma assistência. Acho que agora, eu até vi uma notícia que tá começando a olhar para esse lado, né? Sim, as coisas estão começando a caminhar, acho que tem mais uma questão de estabilidade, né? Sim. Nessa volta da maternidade. E é isso, acho que a gente tem que cada vez mais lutar por essa, né, para que isso seja visto e que, assim, a mulher, ela é a mulher que reproduz. Sim. Então, claro que a gente tem a escolha de querer ou não, mas e as que querem? Elas não podem, só porque elas vivem do esporte, elas não podem, né? Sim. Então, acho que por muito tempo isso foi até um tabu, né? Não se falava de mulheres que queriam ser mães e conciliar com o esporte, a gente não via isso. Eu tenho 2 exemplos dentro da ginástica, até quando eu converso com pessoas de outras modalidades, eu adoro ouvir as experiências, porque eu quero viver isso, né? Então, acho que quanto mais conhecimento você adquirir, melhor. Né? Mas na ginástica, a Chuchovittina, ela tem 49 anos e ela ainda continua no esporte ativa. Ela só não foi para a Olimpíada esse ano porque ela machucou, não conseguiu classificar, enfim. Ela tem um filho da idade da Flávia e da Rebeca de 25 anos, né? E assim, ela já tinha se aposentado, teve o filho, descobriu que ele estava com leucemia. Aí ela voltou para o esporte para conseguir ter condições de custear esse tratamento dele. Então, ela era do Uzbequistão, fez uma dupla nacionalidade pela Alemanha, competiu anos pela Alemanha. O filho dela, graças a Deus, curado, super bem, saudável. E ela continuou o esporte. Então ela falou, caramba, é o que eu amo fazer, por que não? Então ela é um exemplo para mim, assim, né, divino, né? Assim. E aí tem uma outra ginasta também, da Polônia, que ela já tem 2 bebês. Inclusive, ela foi pra competição, até o filho dela tinha um crachazinho, assim, na época, com uma fotinha. Ah, meu Deus! E aí ela, entre o aquecimento de um aparelho e outro, ela estava amamentando. Eu falei, caramba, é super possível. É legal você ver esses exemplos, assim, né? Porque realmente te dá esperança. Né? Então, assim, eu tenho super apoio da minha equipe. A Irina até, que é a nossa treinadora ucraniana, ela fala, Jade, você precisa ter 6 para a gente ter uma equipe, porque a gente precisa... Eu falei, que isso, Irina? Né? Mas é porque as pessoas estão ansiosas por esse momento. Eu também estou. Então, você pretende ter e aí parar, né? Fazer essa pausa, depois voltar para 2028? Assim, a gente também tem uma ginecologista esportiva maravilhosa, acompanha a gente nas competições, porque a gente tem até que fazer o ciclo menstrual de acordo com as competições para estar no melhor momento possível
naquele dia. Gente, tem até isso. Sim, eu faço dessa forma, algumas outras meninas também. Não, e né? é ótimo, porque a Sim. gente tem uma fase, sei lá, imagina vai competir de TPM, Não, no pré-menstrual. E aí você vai descobrindo isso com o tempo, né? Como que você funciona, assim, pois qual que é a minha melhor semana, né? Assim, Qual que é? É logo depois que menstrua, né? então, pra mim, funciona entre ali entre a primeira e a segunda semana após. Tá. Então, é o que eu me sinto melhor, assim. Uhum. Cada pessoa é diferente, né? Mas no início, eu ficava menstruada uma vez por ano, só nas férias. Aham. Mas você bloqueava, então? Não vinha. Não Era vinha. assim. E aí depois, com 17, 18 anos, que começou a ter mais regularidade, né? Aham. E aí que eu vi a necessidade de buscar meios que me ajudassem, A né? usar a seu favor, né? A eu estar naquele melhor momento, assim. É claro que hoje tem meninas que competem até, né, menstruadas e se sentem à vontade, porque hoje tem outros, né, artifícios, mas para mim acaba sendo melhor nesse período. Então, eu converso com a minha ginecologista, a gente faz todo o planejamento de acordo com a competição-alvo, que no caso esse ano era a Olimpíada, né, ano passado Mundial, então a partir dessa competição a gente vai fazendo, Que legal. né, o calendário. E aí, ela até conversou depois da Olimpíada, agora a gente vai ver a questão da sua gravidez. Aí eu falei, Que tá bom. legal! Porque as pessoas até perguntaram, você vai treinar? Eu falei, não sei, eu dependo do que a médica achar que é o melhor, Aham. né? Então, eu não tenho como dar certeza de como vai ser, né? Porque tem que acontecer também primeiro, né? Aham. Mas assim, me você sinto tem segura. essa flexibilidade, então, de... Sim, acredito que eu tenho, que eu Tá. vou ter. Acredito tô que eu vou ter. Acredito que eu vou ter. E sobre a sua adolescência, que a gente falou, a questão de comer mal, dormir mal, enfim. Sim. Eu queria que você contasse um pouco como foi, como você conciliou o esporte com... Você conseguiu se divertir nesse período, viver a fase de baladinha, de matinê, de festa na casa dos amigos? Como foi? Não vou mentir, foi muito limitado, né? Porque eu vivi numa seleção permanente. Acho que se eu continuasse treinando no meu clube, com a minha família, eu teria mais acesso. Tá. Né? Mas assim, além de eu treinar em seleção permanente, eu estudava dentro do ginásio com as outras meninas. Então não sai de lá pra nada? Não saía, eu entrava 7h30, eu saía quase 8 horas da noite. Era tudo dentro do ginásio, com as outras meninas, assim. Por isso que eu falo que a gente é muito família. Sim. Porque final de fazia tudo semana? junto. A gente saía, né? Final de semana sai. Assim, mas a gente era bem, bem rigoroso. Até uma época tinha um alarme na casa, né? E assim, tinha umas regras, né? E aí a Laís, até uma das minhas melhores amigas também, ela descobriu que abaixo de 1 metro o alarme não pegava, né? Então a gente começava a sair arrastada de casa pra, pô, a gente queria passear um pouco, né? Então, assim, eu lembro de várias histórias divertidas, assim, né? Porque, imagina, você tá cuidando de uma seleção permanente, né? Várias meninas juntas. Tem que ter regras mesmo, né? Tem, deve ser super difícil. Mas já teve algum caso de pegarem vocês quando vocês saíram? A primeira semana que eu cheguei na seleção, a minha coordenadora botou todo mundo numa linha e falou assim, vocês saíram? Aí as meninas foram pegas, né? Tipo, sim, tal. Mas por que você foi? Você é menor de idade, não sei o que ela... Ai, me levaram... Cara, todo mundo olhou pra ela e eu tinha caído de paraquedas, né? Eu tinha 13 anos. Eu falei, gente, que loucura que é isso aqui, né? E assim, a gente não era... Pensando perto de hoje, não era nada, entendeu? Tipo assim, mas era o que a gente tinha, era divertido. Nós íamos muito ao shopping, cinema, né? E a gente fazia tudo realmente junta mesmo. Assim. Mas legal. quando eu voltei pra casa, que aí eu comecei, né? Voltei a estudar no colégio normal, fui pro 3º ano. Né? Aí tinha a questão da faculdade, que eu tinha que decidir o que eu queria, né? E eu fiquei conhecida no PAN de 2007. Eu tinha 16 anos. Então não tinha essa oportunidade de ficar indo... Não dava nem pra fugir. Não, porque as pessoas sabiam, né? Era só dar um Google que sabiam as coisas. Então eu também fui limitada por isso. E também meu pai, assim, falava, Jade, né? Poxa, você é atleta, né? A gente tem que ter regras para que você fique saudável. Disciplina, né? Assim, então, eu ia mais no final de semana. Primeiro eu ia pra matinê, depois, né, eu ia... Comecei, né, comecei a interagir mais, vou dizer assim, né? Menina, essa época, acho que era a época de, tipo, paparazzi, e lá no Rio tem muito, né? Muito, principalmente na praia. Como era aquele site, gente? O Ego. O Ego, sim. Não era essa época? Sim, então muitas vezes nós saímos.
Tipo, eu lembro uma vez que a gente saiu e aí tinha um treino no sábado. A gente quase não fazia isso, né? De sair na sexta, porque é o maior erro que o atleta pode fazer, né? E no dia seguinte você tá todo destruído. Aí fomos treinar. E aí o treinador do masculino, cadê os meninos? Pô, cadê os meninos? Cadê os meninos? Aí quando abriu o Globo.com, na salinha do ginásio, tinha uma foto. Diego Hipólito curte night com amigos. Aí a foto de todos os meninos no Globo.com. Ele entregava a gente. Meu Deus, impossível. Você imagina, treinador? Que maravilha. Não dá nem pra... Meu Deus.